Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então eu quero tratar sobre um ponto que já me perguntam há algum tempo, que é a questão dos computadores na graduação, né? Que computador é que você precisa ter, que você precisa comprar para utilizar durante a sua graduação? E eu já vou antecipar o vídeo falando o seguinte: a resposta não é uma resposta exata. Eu não vou falar assim para vocês, compra o computador X com os atributos Y, Z e W, que tá tudo bem, sabe? É uma pergunta bastante difícil até de se responder. Eu posso até depois fazer um vídeo mais aprofundado na parte de computação, né? Falando sobre essa questão dos atributos. Mas aqui, pelo menos nesse vídeo aqui, vamos ficar em pontos mais superficiais, né? Pra gente conversar um pouco sobre isso e até tranquilizar alguns de vocês nesse sentido, tá bom? Antes de falar de que computador propriamente dito, eu queria falar o seguinte. Vamos pegar aqui a USP, tá? As faculdades da USP, como por exemplo Poli, IME, IF, IAG, sei lá, IB e por aí vai, né? Elas costumam ter as suas chamadas salas para o aluno, então salas pró-aluno, que são salas com computadores onde os alunos daquela faculdade podem utilizar. Então, assim, sempre existe a possibilidade de você, caso você não tenha como adquirir um computador, né, você utilizar alguma dessas salas, né? Então, por exemplo, na Poli, o biênio tem uma sala muito conhecida, que tem até monitores daquela sala do biênio, né, que os alunos podem utilizar os computadores de lá para fazer as suas tarefas, né? Então, assim, eu acho muito importante deixar isso aí claro para vocês. Agora, falando sobre o computador propriamente dito, né, que computador comprar, eu acho importante a gente quebrar uma ideia, né, que vocês têm, que é o seguinte: muitas pessoas acham que eu estou na faculdade, tipo, uau, né, então eu vou fazer tarefas que utilizam ao máximo os recursos do meu computador. Não, de maneira alguma, sabe? Independente do curso que você vai fazer, desde um curso, por exemplo, mais da área de humanas, até um curso de engenharia de computação, né? Você não vai necessitar um computador com muitos recursos computacionais, porque você vai usar os máximos recursos possíveis da sua máquina, sabe? Na verdade, não vai não. Assim, sei lá, 80% das coisas que você faz na faculdade se resumem a situações que você já faz no seu dia a dia. Que situações são essas? Escrever no Word, fazer uma apresentação com PowerPoint, ou então os equivalentes da Google, né, do Google Drive, que é gratuito. Montar uma tabela no Excel, tá bom, Excel muitas pessoas não usam, mas vão aprender a usar. Que mais? Pesquisar na internet, sabe? Então, assim, a maioria das coisas que você vai fazer na faculdade não fogem de coisas que você já faz no seu dia a dia, sabe? E que são coisas que não exigem um computador com uma quantidade enorme de recursos. Um computador bem simples, bem básico faz isso, sabe? Aí você vai falar assim: pô, Felipe, mas eu quero computação, eu quero, sei lá, engenharia de computação, então eu quero ciência da computação, então engenharia em geral não usa? Não, assim, tudo bem. A parte de programação, dependendo do que você for fazer, então, por exemplo, programação para aplicativos. O Android Studio, ele é bem conhecido por ser um aplicativo pesado, assim, que as máquinas choram um pouco para rodar. Ou então você quer fazer uma máquina virtual para rodar um sistema Linux. Bem, vai precisar de um pouco mais de recursos, visto que você vai ter o Windows embaixo e o Linux nessa máquina virtual. Mas assim, tirando alguns aspectos muito pontuais, né, não precisa. Programação, Felipe, que máquina eu preciso para programar? Muitas pessoas me fizeram isso. A minha resposta é qualquer uma. Não existe um requisito mínimo para você programar, sabe? Você pode programar ou num computador muito bom ou até num computador muito ruinzinho. Ele programa do mesmo jeito. Tudo bem, o seu código vai rodar um pouco mais lento no computador ruinzinho, mas o seu código vai rodar do mesmo jeito, sabe? Essa parte de desempenho, que por coincidência é minha área de pesquisa, não é cobrada na faculdade, sabe? Então, assim, o que eu falo para muitas pessoas é o seguinte: você pode, com uma certa tranquilidade, não ter um computador, assim, nossa, muito bom, ter um computador bem mediano
E aí, mais pro fim do curso, quando você estiver estagiando, quando você tiver uma renda própria, né, você, por uma questão de comodidade, né, porque afinal, você tem um computador melhor, é mais cômodo, ele vai ser mais rápido, né, então, você ter um computador melhor é sim mais cômodo, então você mais pra frente do curso, por uma questão de comodidade, né, você comprar um computador melhor, né, claro. Eu estou falando aqui para as pessoas que, em geral, se encaixam mais, né, nos requisitos de baixa renda, né? Até porque, um outro ponto aqui, computadores hoje em dia estão muito caros. Parte por causa da pandemia, claro, né, os reflexos do mercado da China estão acontecendo até agora. E parte porque o pessoal realmente aumentou o preço, sabe? Aumentou o preço das coisas. Então, assim, eu tenho um computador meu já há uns 5 anos. 5 anos. E eu tô precisando, assim, por causa da minha área de pesquisa, comprar um melhor. Mas eu não comprei ainda, porque tá muito caro. Tô esperando baixar o preço, né? Vamos ver aí se ano que vem baixa um pouco o preço. Mas realmente, hoje em dia, as máquinas estão muito caras mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, o computador que eu comprei pra minha mãe, pra ela usar no dia a dia, tarefas domésticas, é um computador, assim, bem mediano, viu? Bem mediano mais pra baixo, assim. Ele custou R$ 1.500. Hoje em dia ele tá 2.000 e pouco, sabe? É um aumento de quase 50% do preço. Então realmente as coisas estão caras hoje em dia, né? Então isso de comprar um computador, assim, um computador bom, né? Sendo que o bom aqui é bastante relativo, não é para todos. Realmente, as coisas estão caras, né? Então assim, vai depender muito, principalmente do poder aquisitivo de cada um de vocês. Alguns vão falar assim: ah, Felipe, a minha família é muito bem de renda e para mim isso não é um problema, então eu vou comprar os melhores requisitos possíveis. Tá bom, assim, você não vai usar na sua graduação, mas se é mais cômodo para você, então sei lá, tem gente que joga no computador, o mesmo computador que usa para fazer as coisas da faculdade também vai jogar nele. Acontece, existem casos assim. Então assim, varia muito, né? Só para pincelar bem por cima alguns pontos aqui. Eu não vou entrar no mérito deles. Primeiro ponto computadores. Nossa, veio um barulhão agora. Computadores com SSD. O SSD ele é cerca de 10 vezes mais rápido que o HD. Então assim, computadores com SSD são bem mais rápidos do que o seu equivalente com HD. Só que dois problemas. Primeiro problema, o SSD é muito caro. Aqui no Brasil está muito caro mesmo. Então assim, ou você vai pagar muito caro por uma máquina, ou então você vai pegar uma máquina que tem pouco espaço de memória. Por exemplo, uma máquina com 20 GB de memória. Eu não recomendo. Eu acho que 20 GB é pouco. Se você for pensar na sua graduação, hein? Não só nos seus arquivos, porque arquivos, dependendo do que você faz, não pesam muito. Então, por exemplo, a minha graduação toda, eu tenho ela num pendrive, deu 16 GB de arquivos. Então, assim, máquinas com SSD pouco, não é legal comprar para graduação, pensando na quantidade de coisas que você vai ter armazenadas lá, PDFs de livros, apostilas, vídeos e por aí vai, né? Então, assim, muito cuidado com o SSD se for pouco o espaço dele, porque em geral o pessoal vende máquinas com pouco SSD. Por quê? Porque SSD é muito caro, né? Então não existe, por exemplo, quer dizer, existe, mas você não vai conseguir comprar uma máquina com 1 TB de SSD. Quer dizer, 0,0001% das pessoas conseguem comprar uma máquina assim, porque vai custar, sei lá, R$ 10.000 essa máquina. Então, assim, SSD é muito cuidado se vocês forem comprar, né, com essa questão de espaço. Eu não acho necessário comprar uma máquina com SSD para fazer as coisas da graduação. Aí é com vocês. Outra coisa, placa de vídeo. Não tem por que comprar notebook com placa de vídeo da NVIDIA. Assim, não tem num contexto da graduação. Não faz sentido, você não vai usar para nada. Assim, tudo bem. Pode ser que em um caso muito específico da computação, ou então se você for fazer, por exemplo, sei lá, ECA, a parte de cinema, aí você use placa de vídeo, mas de resto não tem porquê. Claro, novamente, gente, o que eu tô falando aqui é pro pessoal que não vai poder ficar comprando os melhores computadores possíveis, né? Então essa questão de placa de vídeo não tem porquê, vocês não vão usar assim em nada durante a graduação. Terceiro ponto, questão de memória RAM. Memória RAM, eu acho que o valor 8, né? 8 GB é razoável, tá?
E se pudesse aumentar para 16 GB, seria aumentar a longo prazo, tá? Seria muito bom, daria uma sobrevida boa pro computador. Claro que qual que é o problema? Isso vocês vão começar a reparar se vocês forem pesquisar, né? Existem muitos notebooks que você encontra por aí. Eu tô falando aqui mais em questão de notebook, tá, gente? Existem muitos notebooks que vocês encontram por aí que a memória RAM ela é soldada na própria placa-mãe. Como assim? É um valor fixo. Então aquele computador ele tem 4 GB de RAM e você não consegue aumentar. Por quê? Porque ela é soldada. Assim, não é muito legal. 4 GB de RAM não é muito legal. Se tivesse 8 já seria mais interessante. É claro, o fato da memória RAM ser soldada na placa faz com que seja mais barato. Então, computadores assim, em geral, são mais baratos. Mas aí vai depender muito assim de vocês quando vocês forem comprar, tá bom? E por fim, a questão dos processadores, e essa é sem dúvida a mais difícil de todas de falar com vocês. Porque qual que é o grande problema dos processadores? Isso eu posso trazer em outro vídeo para vocês. Os processadores, eles possuem gerações. Então, eu posso falar para vocês assim, gente, compra um i3 da Intel. Aí você vai falar assim, tá, qual? Porque tem o i3 da terceira geração, da quarta geração, da quinta geração, até a 11ª geração, se eu me recordo bem. Então, a variação aí de processadores, ela é gigante, tanto pela Intel quanto pela AMD. Então, não é uma resposta fácil essa parte de processadores. Então, assim, o que é que eu acho interessante vocês fazerem, que inclusive as pessoas fazem, tá? Pessoas da área da computação. Não pensa que a gente é expert em hardware e a gente prevê desempenho de computador de maneira alguma. Então, assim, o que é muito interessante? Se vocês viram um computador, um notebook, por exemplo, tá interessante, o preço tá atrativo, as configurações parecem razoáveis, a melhor coisa que vocês podem fazer é, vai no YouTube, procura o nome desse computador que você está procurando. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar o computador, sei lá, computador C3 da marca Players. Estou inventando aqui. Nossa, a criatividade está péssima hoje. Vocês colocam no YouTube, computador C3 da marca Players análise. Com certeza, algum canal do YouTube desse pessoal que realmente faz análise de equipamentos eletrônicos já fez uma análise muito boa deste computador. Inclusive, quando eu fui comprar aquele computador que eu falei para vocês de R$1.500, eu procurei uma análise dele, vendo assim, será que esse computador realmente ele é razoável para tarefas domésticas, tarefas do dia a dia, né, gente? No caso, não domésticas. E aí a análise falava que sim, comprei e confirmei. Realmente ele é bem razoável mesmo para isso. Então, assim, procurar a análise de computador no YouTube é muito bom, é muito interessante. Então procurem 1, 2 análises, vejam o que o pessoal fala sobre isso e vejam se é interessante para vocês, gente. Assim, no fundo, tudo uma questão de custo versus desempenho. Claro, se o seu custo é ilimitado, o desempenho vai ser limitado. Mas, em geral, todos nós, ou quase todos nós, né, temos uma limitação financeira de custo. Então, o que a gente tem que fazer é procurar uma máquina com os melhores atributos, né, melhor desempenho, respeitando essa nossa limitação, né, de custo. Mas, novamente, eu volto àquele ponto para vocês. Na graduação, vocês não precisam de nenhum computador uau, com ótimos atributos, custando, sei lá, 5, 6, 10 mil reais. Não precisa disso não, tá? Computadores bem simples, eles conseguem sim cumprir a enorme maioria das coisas que vocês vão precisar fazer. Em geral, até todas as coisas. É que o problema de você falar todas é que sempre tem aquele caso que eu brinco com vocês, né? O primo do sobrinho do meu amigo falou que no caso dele não adiantou, né? Então, é muito complicado generalizar quando as pessoas trazem os casos extremos aqui, né? Mas, enfim, era isso então. Se tiverem alguma dúvida ou então algum complemento, né? O pessoal que entende um pouco mais da galera do PC Gamer, fiquem à vontade aí para complementar. Se cuidem, tá, gente? Até o nosso próximo vídeo.